vídeo de hoje vamos falar sobre herança. Importante lembrar que o nosso Código Civil tem um projeto aí de reforma. Se essa reforma for aprovada, muitas das coisas que eu vou falar aqui vão ser modificadas. Contudo, no vídeo de hoje eu vou falar com base na legislação vigente. Se ela mudar, depois eu faço um outro vídeo para vocês, certo? Vamos iniciar entendendo o que são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários de uma pessoa são os ascendentes, pais, avós, bisavós. Os descendentes, que são os filhos, e o cônjuge ou companheiro. Portanto, se uma pessoa tem herdeiros necessários, não pode dispor livremente da totalidade dos seus bens. O que isso significa dizer? Se eu tenho um filho, que é um herdeiro necessário, eu não posso doar mais do que 50% do meu patrimônio para quem eu quiser. Ou não posso deixar em testamento mais do que 50% do meu patrimônio para quem eu quiser. Certo? Eu tenho que reservar 50% para os meus herdeiros necessários. Ok? Bens particulares e bens comuns. Muito importante entender isso antes de adentrarmos nas regras de sucessão. Bens particulares são os bens que pertencem tão somente ao falecido. E bens comuns são os bens que pertencem ao falecido e a um cônjuge ou companheiro. Vamos exemplificar. Vamos imaginar que o João é casado com a Maria pelo regime da comunhão parcial de bens. E que o João já tinha uma casa quando se casou com a Maria. E durante o casamento ele adquiriu um apartamento. Portanto, do patrimônio do João, a casa é um bem particular, só pertence ao João. O apartamento é um bem comum, pertence ao João e à Maria. Certo? Seguindo então. Regime de bens. Vamos entender rapidamente cada um dos regimes de bens, lembrando que temos outros vídeos aqui no nosso canal que falam mais minuciosamente de cada um dos regimes de bens. Aqui eu vou explicar brevemente para que seja possível depois entender as regras de sucessão. Regime da comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, os bens adquiridos antes e durante o casamento se comunicam, ou seja, em eventual divórcio deverão ser partilhados. Aqui se comunicam também as heranças e as doações recebidas por quaisquer dos cônjuges, a não ser, é claro, que quem fez a doação ou quem fez o testamento incluiu uma cláusula na escritura pública determinando que aqueles bens, aquele patrimônio não deverão ser partilhados com cônjuges ou companheiros. É o que chamamos de cláusula de incomunicabilidade. Não existindo essa cláusula, tem que ser partilhado também, se comunica. E lembrando que as dívidas também devem ser partilhadas, tanto as adquiridas antes do casamento como as adquiridas no transcorrer do casamento, certo? Regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime de bens, somente os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento é que deverão ser partilhados, é que se comunicam, tá? E a partilha ocorre, obviamente, por ocasião de eventual divórcio. Aqui nos comunicam as heranças e as doações recebidas por quaisquer dos cônjuges. Regime da participação final dos aquestos. Nesse regime de bens, cada cônjuge tem seus bens particulares e dispõe deles como bem entenderem durante o casamento, sem a necessidade de autorização, anuência, consentimento do outro cônjuge. Contudo, por ocasião de eventual divórcio, é feito um levantamento destes bens e tudo que foi adquirido a título oneroso na constância do casamento deverá ser partilhado pelo casal. Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam, heranças e doações também não. Regime da separação total de bens. No regime da separação total de bens, cada cônjuge tem seus bens individualizados. Ou seja, os bens não se comunicam e em eventual divórcio não tem partilha de bens. E separação obrigatória de bens. A essência é a mesma da separação convencional de bens. Contudo, nesse caso, a lei obriga que determinadas pessoas casem pelo regime da separação total. São elas os maiores de 70 anos e as pessoas que se separaram de relacionamentos anteriores, mas não fizeram a regular partilha de bens. Lembrando que o STF firmou um entendimento recente que pessoas maiores de 70 anos
podem casar em outro regime que não o da separação total, desde que manifestem isso através de escritura pública. Então é necessário ir num cartório, num tabelionato, fazer uma escritura pública indicando qual regime de bens quer casar. Certo? Agora vamos entender as regras hereditárias. Vamos iniciar pelo falecido casado pelo regime da comunhão universal de bens. Nesse caso, o cônjuge não é herdeiro. Ele só tem direito à meação. Ele vai ter direito a 50% de todo o patrimônio, que é o que já lhe pertence à sua meação. Os outros 50% serão partilhados entre os herdeiros do falecido, que podem ser os filhos ou, se ele não tiver filhos, os ascendentes. Se ele não tiver nem filhos nem ascendentes, aí sim o cônjuge sobrevivente vai herdar os outros 50% do patrimônio. Falecido casado pelo regime da separação parcial de bens. Aqui é importante lembrar o significado dos bens particulares e dos bens comuns. Os bens particulares pertencem tão somente ao falecido e os bens comuns pertencem ao falecido e ao cônjuge ou companheiro. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente tem direito a 50% dos bens comuns. Os outros 50% são divididos entre os herdeiros do falecido, que podem ser os filhos ou, se não houverem filhos, os ascendentes. Se não houverem filhos e ascendentes, aí sim o cônjuge herda os outros 50%. Com relação aos bens particulares, o cônjuge vai ter direito a herdar juntamente com os demais herdeiros. Ele herda cota igual aos outros herdeiros que herdam por cabeça. Mas é importante lembrar que o quinhão do cônjuge sobrevivente não será inferior a 1/4 da herança. Vamos exemplificar. Vamos imaginar que o João é casado com a Maria pelo regime da comunhão parcial de bens e que o João tinha uma casa quando casou e adquiriu um apartamento juntamente com a Maria. E que João e Maria têm 5 filhos comuns, que são dos dois. João morre. Como é que fica a partilha? Com relação ao bem comum, 50% é a meação da Maria, os outros 50% serão divididos entre os 5 filhos. Agora, com relação ao bem particular. Com relação ao bem particular, esse bem deverá ser partilhado entre o cônjuge sobrevivente, no caso a Maria, e os 5 filhos. Só que 5 mais 1 dá 6. E a gente precisa lembrar que o cônjuge sobrevivente não pode ficar com menos que 1/4 da herança. Portanto, 1/4 dessa casa vai ficar para Maria e o restante vai ser dividido entre os 5 filhos. Agora, vamos imaginar que os filhos não são da Maria, são do João com uma outra pessoa. Nesse caso, a lei entende que não tem a reserva legal de 1/4 por cônjuge sobrevivente. Aí, a herança deverá ser dividida em partes iguais. No caso do exemplo, em 6 partes iguais. E tem uma outra questão. Se existirem filhos comuns e filhos só do falecido, como é que fica? Aí a gente tem uma lacuna na lei. A lei não diz nada a respeito disso. E tem, então, 2 teses que foram criadas pela doutrina e pela jurisprudência. A jurisprudência são os julgados de casos similares. A primeira corrente é a dominante e aplicável. Nesse entendimento, havendo filhos comuns e filhos só do falecido, não se aplica a reserva legal de 1/4. A herança é dividida igualitariamente entre os filhos e o cônjuge sobrevivente. A corrente número 2, que é minoritária, entende que, havendo filhos comuns e filhos só do falecido, tem sim que aplicar a reserva legal de 1/4 para o cônjuge. Então, o cônjuge vai ter direito a 1/4 da herança e o restante é dividido igualitariamente entre os demais herdeiros, certo? Falecido casado pelo regime da separação final dos aquestos. Esse regime de bens é bem parecido com o que acontece no regime da separação parcial de bens. O cônjuge sobrevivente vai ter direito a 50% dos bens comuns, os outros 50% são partilhados entre os demais herdeiros, entre os filhos, se não houverem filhos, os pais ou avós ou bisavós do falecido, que são os ascendentes. Não havendo filhos e ascendentes, aí sim esses outros 50% vão para o cônjuge sobrevivente. E com relação aos bens particulares, é feita a divisão entre cônjuge e os demais herdeiros, lembrando da regra da reserva legal de 1/4. Existindo só filhos comuns,
tem que ser reservado para o cônjuge no mínimo 1/4 da herança. Não existindo filhos comuns e existindo filhos só do falecido, não tem a reserva legal. E se existirem filhos comuns e filhos só do falecido, também não se aplica a reserva legal de 1/4. E a herança é dividida igualitariamente entre o cônjuge e os filhos do falecido. Falecido casado pelo regime da separação total de bens. Nesse caso, não existem bens comuns, só bens particulares. Portanto, a partilha ocorrerá entre o cônjuge sobrevivente e os demais herdeiros, de forma igualitária, lembrando que tem a regra de 1/4, ou seja, o cônjuge sobrevivente não pode herdar menos que 1/4 da partilha da herança. Nesse regime de bens não existem bens comuns, só particulares. Portanto, o cônjuge vai herdar juntamente com os demais herdeiros, lembrando que ele tem direito a no mínimo 1/4 da herança pela reserva legal. Agora, se existirem filhos só do autor da herança, essa regra do 1/4 não se aplica e a herança é dividida igualitariamente entre o cônjuge e os filhos do falecido. E falecido casado pelo regime da separação obrigatória de bens. Nesse caso, o cônjuge não é herdeiro, portanto, ele não herda absolutamente nada, a não ser que o cônjuge que faleceu tenha deixado um testamento beneficiando o cônjuge sobrevivente. Aí, ele vai herdar o que for disposto no testamento. Como funciona a partilha entre cônjuge e ascendentes do falecido? Vou exemplificar para ficar mais fácil. Vamos imaginar que João é casado com Maria e João tem os pais vivos. Se João falecer, Maria vai ficar com 1/3 da herança, o pai do João com 1/3, a mãe com 1/3. Agora vamos imaginar que João não tem a mãe viva, só o pai. Nesse caso, metade da herança vai ficar com a Maria e metade com o pai do João. Agora vamos imaginar que João não tem os pais vivos, mas tem os avós. Nesse caso, como os avós são ascendentes em um grau maior, metade do patrimônio fica para o cônjuge. A outra metade divide-se entre os ascendentes, independentemente de quantos estão vivos. Metade é assegurado para o cônjuge. Importante lembrar que o grau mais próximo exclui o mais remoto. Isso significa dizer que se o cônjuge falecido tiver pais vivos, os avós não herdam, e assim sucessivamente. Além disso, se o cônjuge falecido tiver filhos, os pais não herdam. Os ascendentes não herdam. A existência de filhos exclui a partilha entre os ascendentes. Agora vamos linkar isso que a gente falou com os regimes de bens. No regime da comunhão universal de bens, o cônjuge não é herdeiro. Portanto, o cônjuge vai amealhar 50% de todo o patrimônio, os outros 50% serão divididos entre os ascendentes. Se não existirem ascendentes e nem filhos, aí sim o cônjuge vai herdar os outros 50%. Já no regime da separação parcial de bens, separação final dos aquestos e separação total de bens, o cônjuge sobrevivente, com relação aos bens particulares, vai herdar juntamente com os ascendentes, considerando todas as regras que falamos anteriormente. E se o falecido não for casado e não viver em união estável? Nesse caso, somente os filhos herdarão. E se não existirem filhos? Os pais. E se não existirem os pais? Os avós. E assim sucessivamente. Agora, se não existirem nem filhos, nem ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro, aí quem herda são os parentes colaterais até 4º grau. Quem são eles? Irmãos, sobrinhos, tios e primos. Lembrando que o grau mais próximo exclui o mais remoto. Portanto, se o falecido tiver irmãos vivos, os sobrinhos não vão herdar e assim sucessivamente. Lembrando que os parentes colaterais até 4º grau não são herdeiros necessários. Isso significa dizer que não é necessário reservar lá os 50%, o mínimo de 50% para eles na sucessão. O falecido pode dispor dos bens da maneira que quiser, pode deixar tudo para uma terceira pessoa, pode doar tudo em vida sem problema nenhum. Herança por representação. No direito de representação, os representantes ocupam o lugar do representado na sucessão. Por exemplo, João morreu antes dos pais e deixou um filho. Quando os pais do João falecerem,
o filho do João vai herdar no lugar dele a parte do João. E se o João tiver 2 filhos? Os 2 filhos vão dividir o que o João ganharia da herança dos pais dele. E se o João renunciar à herança, disser eu não quero essa herança, aí não tem representação, é como se a herança não existisse. E se o João for deserdado? Vamos imaginar que ele matou os pais. Aí os filhos herdam sim por representação. E por fim, é importante lembrar que não existe representação na sucessão testamentária. Exemplo, se eu fiz um testamento beneficiando a minha irmã e ela morre antes que eu, o filho dela não vai herdar por representação. A herança vai para quem eu indiquei no testamento. E se eu não indiquei ninguém, vai para a minha legítima, para os meus herdeiros necessários. Certo? Tudo isso e muito mais eu entrego lá na nossa plataforma colaborativa Legalmente Protegido. Por apenas R$ 9,90 eu explico tudo que vocês precisam saber para estarem legalmente protegidos e não caírem nas enrascadas da vida. Vou deixar o link aqui embaixo. Além disso, vou deixar o link também de um vídeo na qual eu falo sobre o regime de bens. Assistam lá.